O Senhor, recentemente, em sua misericórdia, trouxe-nos a esta nação com a minha esposa, para trabalhar. Você, em uma meditação, compartilhou conosco e nos ensinou que nos guardássemos da curiosidade de visitar, por exemplo, templos, basílicas ou, todos estes lugares onde se praticam algum tipo de idolatria. A minha pergunta pessoal é: eu entendo que nestes lugares, que ativamente as pessoas se congregam e praticam estas atividades, o Senhor desaprova isso. Mas, se o Senhor vê mal, digamos, que nós assistamos a sítios que são arqueológicos, que são ruínas, que alguma vez, quem sabe faz 1000 ou 2000 anos, serviram de templos, mas que hoje em dia são lugares turísticos, arqueológicos, históricos, o Senhor desaprova isso? Por quê? Por exemplo, não sei, vêm familiares ou nós, como estrangeiros nesta nação, por exemplo, vemos muitas coisas interessantes para fazer turismo, mas, gostaria de saber se o Senhor desaprova isso. Bem, isso é Deus quem trata a cada pessoa como Ele quer, e também depende da maturidade. A maturidade espiritual da pessoa. A maturidade espiritual da pessoa é o que depende, porque há pessoas que são de mente fraca e se contaminam, deixam-se influenciar das coisas, então lhes faz mal, prejudicam-nas. Quem sabe a essas pessoas, Deus lhes diria: não faça isso, não vá a esses lugares, não creia nisso, não faça isso. Os costumes ou os ritos, ou costumes que as pessoas fazem, os presságios, porque há tantos presságios e tantas superstições, então não faça isso. Evite ao máximo. Uma pessoa madura, que já tem a doutrina, que já compreende muitas coisas, pois não vai estar como enlouquecendo por não estar lá metido, olhando ou participando do que as pessoas fazem ou dizem. Cada pessoa deve medir as circunstâncias. Meça o momento, o tempo, a circunstância, o fato. Meça tudo e tome uma decisão, tome decisões. Por exemplo, eu me lembro que na vida, para muitas pessoas, o Senhor os proibia de assistir a uma igreja católica, à missa, a um casamento, a um batismo, a uma apresentação ou ir à missa. Havia pessoas que estavam na igreja, supostamente já estavam em nossa igreja, e de repente, por causa da sua família, iam a esses lugares para que a família não se enraivecesse. Então iam ao casamento, à missa ou ao batismo, enfim. E quando vinham à igreja, o Espírito Santo chamava-lhes a atenção e lhes dizia: você não tem por que estar nesses lugares. Uma vez me lembro que um jovem foi, não sei, ele já estava há algum tempo na igreja, já estava batizado pela nossa igreja, e era um crente constante. Mas uma vez disse que tinha umas amigas, e que uma delas o convidou para a missa da igreja católica, e que ele foi lá à missa da igreja católica, e começou a orar mentalmente, orando a Deus. E então ele pensou que tinha feito bem, e que tinha ficado muito bem com a sua amiga. No entanto, quando ele já foi à igreja, quando estávamos no louvor, o Senhor lhe falou, o Senhor disse a ele, porque a ninguém contou o que tinha feito. E o Senhor lhe disse: e tu, por que oras a mim lá naquele lugar onde eu não estou, onde eu não me manifesto? Tu estás ali, naquele lugar onde não deves estar e estás orando. Eu não ouço as orações. Assim lhe disse. Então foi quando essa pessoa confessou, porque ficou espantado. Pensou que não era mal, que tinha pedido perdão a Deus certamente, mas Deus o ensinou. Ensinou-lhe que não fizesse isso. E ele disse: sim, é verdade. Eu orei lá, mentalmente orei. E Deus chamou-lhe a atenção. Disse-lhe que ele não tinha ouvido isso. Veja que Deus soube que ele orou, mas não lhe aceitou sua oração. Deus ouve tudo, mas que o aceite é outra coisa. Então as pessoas podem clamar a Deus muitas coisas, e Deus ouve. Estão me clamando, estão me pedindo, mas eu não vou agir, nem vou lhes conceder, porque o fazem mal. Também me lembro uma vez que havia algumas igrejas evangélicas
que, naquele tempo, que tinham inveja de nós, porque nós estávamos na igreja, pois aqui praticamos, ou o Senhor se manifesta com a profecia. E aqui, pois, o Espírito Santo se manifesta e a profecia. Então as pessoas vêm e as pessoas gostam muito da profecia porque Deus fala ao seu coração e as pessoas saem felizes, ficam felizes. Então isso vai se difundindo, a fama de tudo isto, e chega aos ouvidos de outras religiões. E eu me lembro, naquela época, estou falando de faz como 30 anos ou mais, que umas igrejas evangélicas souberam da nossa igreja. Eles disseram que nós éramos do diabo, que éramos o demônio, que éramos uns mentirosos, uns falsos. E começaram a jejuar e a pedir a Deus que nos destruísse, que nos castigasse, que desaparecêssemos como igreja. E um dia o Espírito Santo me disse-me, há alguns que estão clamando a mim, disse-me o Senhor. Alguns clamam a mim e oram e pedem-me que eu destrua vocês, que os castigue. Mas eu vou castigar a eles por fazer isso e porque eles andam mal. Vou castigá-los e destruí-los. Disse-me isso o Espírito Santo. Não entendi por que o Senhor tinha dito isso. Pouco tempo depois veio uma irmã como uma pessoa nova da igreja. Chegou de uma dessas igrejas e ficou conosco porque gostou da forma como Deus lhe falou. Então ela ficou conosco. Então ela nos contou, nos disse, sabe que lá o meu pastor se reuniu com 80 pastores de 80 igrejas e todos estão jejuando e orando, pedindo a Deus que castigue vocês, que acabe com vocês. Então aí comprovei o que o Senhor, o Espírito Santo, tinha me dito. Mas o mais bonito é que o Senhor já tinha me dito. Eu, a vocês, não os vou castigar. É a eles que vou castigar. Então Deus nos ensina. Também teve uma vez uma senhora muito recente, ela chegou e era nova, estava na igreja há alguns meses. E as suas filhas estudavam em um colégio católico. Como estudavam nesse colégio católico, eram obrigadas a fazer a primeira comunhão e outras coisas. Então, quando ela chegou conosco, percebeu que Deus não estava na sua igreja católica e que Deus estava se manifestando conosco. Ela já respeitava e estava angustiada pelas suas filhas, porque disse, se as minhas filhas eu não vou deixá-las fazer a primeira comunhão, mas se não fizerem a primeira comunhão, então são expulsas do colégio, porque essa era a lei nesse colégio. E ela estava angustiada. Bom, ela não disse a ninguém, mas estava preocupada. E um dia, então, ela pediu oração. O Espírito Santo lhe disse, tu vais fazer algo que não deves fazer. Não o deves fazer, mas eu vou permitir. Vou te dar permissão para que faças isso, mas tens que saber que isso não tem que fazê-lo. Então foi isso que ele lhe disse. Quando eu lhe perguntei, o que é que você vai fazer? Que o Senhor diz que isso não se deve fazer? O que é? Ela respondeu, a primeira comunhão das minhas filhas. Se eu não permitir que elas façam, são expulsas. E elas aí não pagam mensalidade. Não pagam. O estudo é grátis. Então ela estava angustiada. Mas olhe, Deus em sua misericórdia, ela era recente, porque estava conosco há cerca de 1 mês, 2 meses. E Deus lhe disse, vou dar-te permissão para que faças isso, mas não o deves fazer. Quando o Senhor diz, isso não se deve fazer, isso é para todos, certo? Para todos. Então isso é o que acontece. Então, irmão, temos que ver para onde vamos. Se vocês vão por lá aos túmulos de 3 séculos atrás, que não sei o quê, onde enterraram os indígenas, isso não tem nada porque já é a terra, ou o pó, ou os ossos o que tem. Então vão e vejam as escavações, enfim. Certamente isso não é mal. Certamente aqui existem as pirâmides, não é? Então, ir olhar para as pirâmides que os indígenas fizeram faz tantos séculos atrás. Bom, pois olhamos para isso e dizemos, como o fizeram, como carregaram as pedras? Bom, eram inteligentes. Quem sabe isso não seja?
certamente isso não é mal. Mas se você vai para outra coisa, como o que aconteceu àquelas pessoas que foram para a igreja católica para a missa, ou foram para o casamento, ou foram para a primeira comunhão, pois aí sim Deus é ciumento e Deus tem ciúmes. É isso. Eu ouço e conheço muitos lugares e sítios turísticos, sobretudo da parte da cultura indígena, não é? Dos antepassados aqui neste território da América. Os antepassados, pois, os indígenas que se tornaram indígenas porque eles vieram foi da Europa. Todos vieram da Europa. E aqui na América não havia seres vivos. As pessoas fugiram da Europa, fugiram e chegaram aqui à América. E como não tinha civilização, pois tornaram-se indígenas, porque tinham que comer, dormir como os animais e comer o que os animais comiam. Também tiveram que reinventar-se e formar uma civilização. Isso é o que nós vemos na América, em toda a América, né? América do Sul, América Central, América do Norte, aqui no México, que também é América do Norte. Então, a vida desses antepassados estão os túmulos, as escavações, as riquezas, porque também há muitas riquezas escondidas por aí. Bom, então as pessoas gostam de fazer isso e outras pessoas gostam de olhar. É isso. Quem sabe desse ponto de vista que você olha, talvez você não esteja ofendendo a Deus, nem se contamina, nem você deixa de crer em Deus, porque olha o que existiu, olha o que aconteceu. Assim que o resto é estar como nas práticas religiosas, de religiões vivas, digamos, que estão aí no momento. Nisso sim, pois, está mal. Não se deve ir a isso. E o mesmo os presságios e as superstições que os antepassados tinham. Também tinham muitos presságios e superstições. Até o dia de hoje tem muitas pessoas que ainda acreditam em todas essas coisas. Então, há pessoas que colocam aqui pulseiras ou, não sei, braceletes, colocam como um presságio que para a boa sorte ou alguma coisa em uma parte do corpo, uma cor ou um vidro, bom, seja o que for. Então, as pessoas começam a acreditar nisso, que para a boa sorte. Nós que já conhecemos a Deus, sabemos que a nossa boa sorte é o nosso Deus. Então, já é desnecessário que nós nos coloquemos todos esses adornos no corpo como amuleto. Isso já é desnecessário, não tem que fazer isso. A Deus não lhe agrada. Nem em sua casa. Em sua casa, tampouco tenha objetos como amuletos de boa sorte. Não que eu coloco isto aqui na porta, que eu coloco ali as ervas, a arvorezinha, a ferradura, ou os alhos, ou, bom, tantas coisas. Há milhares de coisas, de objetos que são superstições ou amuletos, que supostamente servem para afastar os maus espíritos. Nós afastamos os maus espíritos com oração. Os amuletos já me são desnecessários porque eu clamo a Deus. E Ele nos guarda e nos liberta de todos os maus espíritos, das bruxarias, das feitiçarias, das maldições. Deus nos guarda. Quando confiamos nele, lemos a Bíblia e oramos ao Senhor. É claro que já não precisamos de objetos. E nas culturas de hoje, para os turistas, oferecem muitas coisas destas. Oferecem que vão lhes limpar os maus espíritos, as más vibrações, as más influências e que lhes fazem limpezas. Tudo isso são superstições, crenças, nós não, porque já temos o Senhor. E Ele é quem nos limpa e nos tira tudo isso. Então, não façamos isso. Vêm e dizem, coma tal comida, ou beba tal bebida que serve para tal coisa. Também não. Não provoquemos ciúmes no Senhor, porque Deus é ciumento. E Ele quer que somente a Ele demos a honra e a glória, que somente a Ele o louvemos. E todo o resto, pois, deixemo-lo assim já. Deixemo-lo lá como que isso é passado, que isso já não serve e não significa nada. Na minha vida, na nossa vida, isso não significa nada. Então, todas aquelas coisas que vocês tenham ainda guardadas, porque tem pessoas, eu sei de muita gente, muitas pessoas que vêm à igreja, já estão há anos na igreja, por dizer algo
5, 10 anos ou mais, e ainda em sua casa tem lá todos os amuletos, o cabelo da criança, o umbigo da criança, o cordão umbilical, o primeiro sapatinho, a primeira não sei o quê, tudo o tem e o põem como um colar ou como um adorno. Tudo isso, quando você faz tudo isso, ata-se em sua vida espiritual e faz que Deus demore muito em dar-lhe bênçãos. Então, você olhe em sua casa, entre as suas roupas, entre os seus móveis, entre todos os seus pertences, entre todas as tralhas que tem guardadas, os amuletos, as crenças e as superstições. Tire-os e leve-os para o lixo, porque isso lhe impede de receber as bênçãos de Deus. Esqueça-se dos colares, que a cor vermelha, que a cor azul, que a cor verde, que as pepitas, que as sementinhas de não sei o quê. Esqueça-se de tudo isso. Você mesmo pode fazer os seus adornos, se quiser, com sementes de árvores, mas já não por superstição, senão porque são bonitas. Por exemplo, estas sementes são tão lindas, essa cor da semente. Vou fazer um colar. Vou fazer algo com estas sementes, porque me parecem tão bonitas. Mas já não por crenças, senão como um adorno no corpo. Mas isso sim, não vão vocês guardar todos esses segredinhos, porque se guardam tudo isso, a bênção do Senhor, ele também se afasta. Tenho ouvido também o mesmo, que tem pessoas que vêm à igreja, e perdoe-me que me alonguei, mas é que é necessário ensinar. Tem pessoas que vêm à igreja faz muito tempo, mas ainda, em sua casa ou em sua residência, praticam bruxaria, praticam a bruxaria, praticam todas estas coisas. Leem as cartas, as adivinhações e tudo isso. Costumam fazer isso. E depois vêm à igreja pedir profecia. Deus vê tudo isso, mas Deus não abençoa. Certamente o Espírito Santo falará a eles e lhes dirá que se arrependam, que se ponham em dia com Deus, mas a pessoa não compreende. Então de tudo isso tem que se afastar. Tenham cuidado com as bebidas, com as poções, que a aguinha de não sei quê, que a erva de tal coisa, que vá ao monte e traga uma erva especial que serve para não sei o quê, mas que antes deve dar 7 voltas ao redor da casa. Não, tudo isso não tem que fazer. Isso são superstições, crenças, amuletos, coisas que são desnecessárias. Não façam isso, porque tudo isso lhes tira a bênção de Deus. Tudo isso lhes tira a bênção e viverão doentes e não se curarão. E é que eu vou à igreja, peço profecia e Deus diz que vai me curar e não me cura. Mas por quê? Porque você tem os seus guardados lá em sua casa. Você tem todas essas coisas. Esqueça-se disso. Deus é espírito e ele o vê, o conhece e o ouve. Se você simplesmente lê a Bíblia para aprender de Deus e para glorificar a Deus, isso é suficiente. Mas tem que esquecer-se de tudo isso. Que outra coisa? Por exemplo, irmão, se você quer ser mais explícito, para dar-lhe a explicação, que você duvida se algo seja mal ou seja bom. Não, irmã, já me esclareceu. Era pontualmente os sítios arqueológicos, históricos, túmulos, pirâmides, edificações que já não se utilizam para nada hoje em dia, que quem sabe faz 2000 anos sim, mas que hoje em dia são ruínas e as pessoas vão por turismo, para conhecer. Isso. E se tem pessoas que gostam de ver as ruínas, pois vão e veem as ruínas, porque lhes fascinam ver isso. Muito obrigado, irmã.